Hoje a gente vai falar sobre o Book Insert. E por que já isso é importante? Beleza, vamos lá. Imagina, no seu dia a dia, se você recebe ali um arquivo em CSV e precisa pegar esse arquivo, jogar para dentro de um Excel, consolidar com os próximos arquivos, às vezes você tem que baixar um arquivo todo santo dia de uma ferramenta X, e aí tem lá o nome do arquivo dia 1, nome do arquivo dia 2, e consolidar tudo isso para ter uma informação lá no final do mês. Tô dando esse exemplo porque é um exemplo real que eu já peguei em projetos que eu fiz. E aí, então, imagina que você tem essa situação aí. O Book Insert, ele vai ajudar a gente a parar de fazer essa consolidação ali no Excel, parar de utilizar o Excel como se fosse um banco de dados, né? Porque a gente está guardando ali, consolidando muita informação, e é por isso que vai chegar uma hora que o seu Excel ele trava, e vai começar a utilizar isso dentro do banco de dados de verdade, né? Então, a gente vai usar o Book Insert para importar esse CSV para dentro do nosso banco e fazer as consolidações lá, tá? Mas antes de você, tipo, criar uma procedure, organizar, você precisa entender o que que é o Book Insert, como que ele funciona, como que você lê ali um arquivo do seu computador e joga para dentro do banco. Então, resumindo, tá? No SQL Server, o Book Insert, ele faz esse colar aí automaticamente, tá? Ele vai ler o arquivo direto do disco e vai jogar em uma tabela. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma versão super simples, usando mesmo uma tabela temporária e fazendo a leitura do nosso arquivo e jogando para dentro dessa tabela temporária. Então tá. Antes da gente fazer, né, criar esse script aqui que eu já deixei pronto para vocês verem, a gente precisa primeiro entender o nosso arquivo, tá? Porque não adianta você começar a criar um script sem entender o arquivo que você tem. Então, o que a gente vai fazer é pegar uma amostra de um arquivo que a gente tem e vai abrir aqui, ó, no bloco de notas. E deixa isso aqui aberto para você conseguir utilizar, tá? Então, aqui a gente já vê algumas coisas. A gente sabe que esse arquivo aqui é um arquivo em CSV. A gente sabe que, ó, se eu abrir aqui, tá vendo? A gente sabe que a primeira linha do nosso arquivo é as nossas colunas e depois vem os valores, tá? Então, tem aqui, ó, pulo de linha para cada um e aí começa aqui o valor para cada uma dessas colunas. Então, aqui, ó, data de venda é referente a essa data. Camisa social Slim referente ao nome do produto. E assim por diante, cada coluna aqui referente ao dado que está aqui embaixo. Então, a gente já entendeu, né, como que funciona aqui nosso CSV e o separador de cada item, tá vendo? Ó, é ponto e vírgula. E aí, a gente vai começar a organizar esses dados, tá? Primeira coisa, eu preciso pegar aqui os nomes das minhas colunas, né, para ter uma ideia aqui da quantidade de colunas que eu preciso criar na minha temporária para eu conseguir salvar essa informação. Eu vou jogar ela aqui embaixo só para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa é padrão, tá? Você vai jogar um CSV para dentro do banco de dados aqui, usando o SQL Server, e você vai usar o Book Insert para isso, você vai ter que criar uma tabela temporária aqui, ou uma tabela física, mas você precisa criar uma tabela para receber esses dados. Eu prefiro tabela temporária, tá? Porque depois eu consigo adicionar algumas coisas a mais nela para depois, sim, inserir em uma outra tabela, que é as minhas colunas de controle. Mas vamos lá. Ó, eu criei a data da venda e aqui tem a data da venda e depois aqui ó, o nome do produto, categoria, preço. E assim por diante eu fui fazendo em cada uma aqui das minhas colunas. Então, se a gente contar, ó, você pode ver aqui, ó, tempo, proc segundos, devolvidos, ó, valor total bruto. É a mesma coisa, só que em cima ela tá organizada, tá? Então, ela tá com camel case, né? Então, não tem espaço, não tem nada, e a divisão das palavras sempre se inicia aqui numa letra maiúscula. Então, o que a gente faz de início é isso. Pega aqui a primeira coluna do nosso CSV, Ctrl C, Ctrl V e vai ajustando. E foi isso que eu fiz aqui para poder criar aqui as colunas da minha tabela. Fiz isso, eu vou determinar, vou fazer aqui um create de tabela mesmo, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, 12 colunas, precisa ser a tabela, né, que a gente vai inserir os dados. Ela precisa ter a mesma quantidade de colunas que existe lá no nosso CSV, tá? Se eu colocasse aqui mais uma, por exemplo, daria um erro no nosso Book Insert na hora de inserir. Então, tem que ser exatamente igual. O nome não faz diferença.
tá? Por isso que tá preço lá com espaço no CSV e aqui tá sem. O nome em si não faz diferença, mas a quantidade de colunas faz. E aí, o que que eu fiz aqui diferente, tá? Além de colocar aqui os nomes, eu tô criando a minha tabela temporária como varchar max mesmo e tudo nulo. Por quê? Eu não quero perder nenhum tipo de informação, então eu quero que ele pegue o dado exatamente como tá aqui, independente se é uma data, e depois eu trato isso. Lá quando eu for jogar para meu histórico, depois eu vou e faço a tratativa disso aqui. Mas de início, eu quero que venha exatamente como tá aqui. Veio com caractere especial, veio com texto errado, qualquer coisa. Eu preciso que venha exatamente igualzinho tá no meu CSV. Por isso eu coloco aqui para ele receber o dado como varchar. E aí eu sei que a minha base é uma base referente a vendas de roupas, né? Então, eu criei a minha temporária aqui, ó, create table, hashtag, temp, STG, porque ela é uma stage, né? Vendas de roupa. Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Você pode escrever base, ela funcionaria. Mas é melhor a gente dar um nome já certo, tá bom? Coloquei aqui o use, para eu usar um banco de dados que já existe aqui. Eu tenho esse banco de dados aqui dentro, né? E aí aqui eu tô utilizando o banco, o DB, base histórico vendas de roupa, que é só referente a esse projeto que eu tô tocando aqui hoje. Só coloquei um comentário falando que a minha temporária tem 12 colunas iguais ao CSV, tá bom? E a gente sabe que isso aqui é uma tabela temporária, por quê? Por conta desse hashtag aqui na frente. Se eu fechasse essa página aqui, se eu criasse, rodasse esse script, criasse essa temporária e fechasse essa página, ela ia parar de existir, porque ela só existe enquanto eu estou aqui. Então, ela só existe nessa janela aqui do SCMS, tá? Fechou, ela sumiu. Então, agora que vocês já entenderam o que que é, por que que eu criei essa tabela de stage, porque é aqui que eu vou inserir o nosso CSV, tá? Então, eu vou ler os dados aqui dentro, eu vou ler esse CSV que tá aqui e vou guardar dentro dessa temporária. Então, se eu executar isso daqui, ó, vou dar aqui um exec, tá vendo? Executou e essa tabela, ela vai passar a existir aqui. Então, ok, eu criei a nossa tabela, deu aqui, né, um comando concluído com êxito. E agora, eu vou selecionar só para mostrar para vocês que a tabela realmente existe, tá, ó. Select, asterisco from, e eu vou selecionar a minha tabela stage, tá bom? Ó, tá vendo? Ela existe. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar aqui ó, uma nova consulta e vou colocar esse select aqui. Ctrl C numa outra aba, né? Tá vendo? Não existe. Por quê? Essa tabela ela só vai existir enquanto eu estiver aqui, nessa aba. Porque é uma tabela temporária simples. Então, ela só vai existir aqui, tá? Vou deixar isso aqui comentado. E aqui a gente já sabe que a nossa temp está criada, com os nomes das colunas aqui que existem no nosso CSV. Então, agora a gente vai para o coração aqui dessa aula, que é o Book Insert em si, tá? O coração mesmo é essa parte aqui. Então, eu tenho aqui ó, o Book Insert, eu falo aqui qual é a minha temporária, eu tenho aqui o From, eu tenho aqui esse With, e agora eu vou te explicar cada uma dessas partes, tá bom? Então, aqui a gente começa pelo Book Insert, tá? Esse Book Insert aqui, essa primeira linha, né? É o verbo mais o destino. Então, Book Insert é igual o SQL vai importar em massa. Então, tipo, não é linha por linha. Não é só copiar por célula. Ele vai realmente ler todo o nosso arquivo em CSV e vai dar um Ctrl V gigante, tá? Então, é ler o arquivo inteiro mesmo e jogar isso de uma vez. Igual um Ctrl C, Ctrl V, só que tudo de uma vez, tá? Isso vai ser feito aqui pelo servidor. E aqui eu tô falando aonde ele vai fazer isso, que é na nossa temporária que a gente criou aqui em cima. O from, ele tá falando o quê? Ele tá falando, tá, eu vou pegar tudo, eu vou dar esse Ctrl-C, Ctrl-V gigante, eu vou jogar dentro dessa temp, mas o quê, né? Aonde que eu vou pegar esse CSV? Aonde ele tá? E é aqui que a gente coloca o nosso caminho do arquivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha pasta com todos os caminhos. Eu clico com o botão direito e vou colocar aqui, ó, copiar caminho. E aqui dentro, a gente cola essa informação.
dá aqui um Ctrl V, tá vendo? Apaga só aqui essas aspas duplas, né, que ele vem e deixa aqui o seu caminho do seu arquivo, tá? E aí, lembrando que o CSV e a temporária, ela tem que estar super alinhada, tá? Então, se no seu CSV você tem aqui, ó, 12 colunas, que é o nosso caso, na sua tabela temporária também tem que ter 12 colunas, senão ele vai dar erro. Então, garante que isso daqui tá igual, que as colunas do seu CSV têm a mesma quantidade de coluna aqui na sua temporária. Então, vamos lá, resumindo, Book Insert é a ação, essa primeira linha aqui, né, Book Insert, o nome da temp, é a ação do colar, e a temporária seria ali a aba onde a gente vai colar, né, então, o lugar onde a gente vai colar essa informação. Ah, Gé, a ordem das colunas importa? Ó, sim, importa, tá? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai ler esses dados aqui, exatamente na sequência que está, e vai colar aqui dentro. Opa, e vai colar aqui dentro dessa temporária da forma que você criou. Então, se você colocar a coluna de data aqui no final, ele vai jogar na coluna de data o nome do produto e aí vai virar uma bagunça. Então, tem que ser na mesma sequência que o CSV também, tá bom? Agora a gente vai então pro if, tá bom? Isso aqui é padrão. E aqui dentro a gente vai colocar alguns critérios, algumas coisas. Aqui eu só tô trazendo 5 critérios, que é os únicos que eu vou utilizar, mas eu vou explicar cada um deles e tem muito mais, tá? Dentro da função do Book Insert. Depende o que você vai precisar. Mas só para importar aqui um CSV para dentro do banco, isso aqui é o suficiente. Então, vou explicar aqui agora o que é cada um, tá? Vamos começar aqui pelo first room. O que eu quero dizer aqui, tá? Esse first room aqui igual a 2, eu tô colocando porque eu quero que ele comece a pegar as informações a partir dos dados mesmo, tá? A linha 1 do CSV é o nosso cabeçalho. Se você olhar, ó, essa aqui é a nossa primeira linha. Então, ela é o cabeçalho. A partir da segunda linha que começam os dados de verdade. Então, quando eu falo aqui, ó, first room igual a 2, eu tô falando para ele pular aqui meu cabeçalho e começar a coletar os dados a partir da linha 2. Então, ele pula aqui a linha 1. Se eu não fizer isso, se eu não pular, o cabeçalho ele vira uma linha no dado e acaba bagunçando aí as coisas, pode dar erro na hora que você for tratar os dados lá na nossa histórico. Então, é melhor fazer isso aqui direitinho. Agora vamos ver esse aqui, ó, esse Field Terminator. É o separador entre as colunas, tá? Então, assim, cada coluna no arquivo, ele é separado por um ponto e vírgula. E a gente pode ver isso daqui no próprio arquivo, tá vendo? Ó, o nome de uma coluna, ponto e vírgula. O nome da outra coluna, ponto e vírgula. Então, você vai precisar ter aqui o seu CSV como base para conseguir montar isso. Então, você olhou, viu que o separador qual separador você está usando, você vai colocar aqui para ele separar. Então, aqui, você tem que olhar o seu CSV e determinar isso daqui, tá? Mas é só isso, é só como o seu dado está sendo separado. Esse Room Terminator, ele é o fim de cada linha, né? Isso aqui, ele pode assustar um pouquinho, mas ele é muito simples. Esse 0x0a, ele é o código que quebra a linha. O SQL, ele precisa saber aonde que termina uma linha e começa a outra. E cada linha do CSV é igual um registro, né? Então, ele precisa saber como quebrar isso. Então, é isso daqui, tá vendo? Sabe quando a gente dá o Enter aqui, ó, e começa aqui um novo registro? Aquele código, ele vai determinar isso daqui, para ele saber onde começa uma linha e termina outra, para conseguir pegar os dados certinho, linha por linha ali, certinho. Aí, a gente usa esse code page também, tá? Que eu coloco aqui, igual 65001. Isso daqui é o código do TF8. Se eu abrir aqui o nosso CSV, você vai ver que aqui embaixo, tá vendo, ó, o TF8, ele tem aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso arquivo, ele tem alguns acentos, ele tem algumas coisas. Então, esse é um código que identifica, por exemplo, a blusa de lã, tá vendo? Tem um acento aqui no lã. E aí, a gente coloca esse code page aqui para falar isso, tá? Falar que esse arquivo tem essas coisas. Isso, né, para o dado não vir estranho, não vir feio, porque se você não coloca isso, ele pode vir tipo isso aqui, tá vendo? Aí ele vai vir meio bagunçado. Colocando esse code page, você já mata esse problema, porque ele vai vir com o acento, tudo da forma correta. Depois a gente usa aqui esse tablock que só para performance aqui em carga grande. Então, isso aqui ajuda a importar mais rápido. Ele não muda o conteúdo dos dados, tá? É só uma questão de performance mesmo.
Então, ó, eu já aqui, tudo que a gente fez, né? A gente já criou a nossa temporária. Eu dei aqui um Ctrl 3. O meu Ctrl 3 é um atalho pro Select Top 10. Tá vendo? E ele trouxe aqui embaixo, aqui, ó, tá vazio. Mas tá aqui os dados. Eu vou rodar agora o Book Insert para vocês verem. Tá vazio. Vou rodar aqui o Book Insert com o nosso caminho da rede e essas configurações. Ó, rodei. Deu aqui, ó, 80 linhas afetadas. Se eu der aqui o Count de novo, o Select, ó, vou dar aqui um Select Top 5, que já tá até aqui, ó, o script, tá vendo? Agora tem os dados aqui. Eu vou dropar aqui a nossa coluna, ó. Dropei a tabela, não existe mais. Vou dar o top 5 aqui, ó. Não tem nada, tá vendo? Agora eu vou rodar o Book Insert de novo. Opa, não deu certo porque como eu dropei, quer dizer o quê? Eu excluí a nossa temporária. Então eu preciso criar ela de novo. Então, vou criar ela aqui, ó. Criei a nossa temp, vou dar aqui o select para vocês verem que não tem dados, ó, tá vazio. Ó, não tem nada, tá vendo? Tá vazio, ó, 0 linhas e não tem nada. E aí agora a gente roda de novo. 80 linhas, tá vendo? E agora vai ter os dados aqui, ó. Ó, 80 linhas e tem aqui as informações que a gente tem no CSV, tudo pra cá. E tá vendo aqui a questão do acento, tá tudo da forma certa, ó, verão, tudo certo. Eu espero que você tenha realmente entendido e que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui pra eu saber. E te vejo na próxima aula.